Vamos agora, meus amores, para a nossa aula de português. E o que nós vamos fazer hoje? Correção, isso mesmo. Você conseguiu fazer todas as atividades sobre as palavras iguais com significados diferentes? Então, vamos lá. Então, nós tínhamos o texto que o nosso amigo Urbano fez. E ele usou a palavrinha canto. Então, nós tínhamos que copiar no exercício 1 a primeira frase que ele utilizou a palavra canto e depois a frase 2 que ele utilizou a palavra canto. Então, vamos lá. Então, a primeira frase ela nada, era. Ele vivia dentro de uma gaiola que ficava pendurada no alto da varanda, bem no canto. Esta foi a primeira frase. Lembra que eu falei que tinha que colocar as aspas? Olha aqui a aspa, eu retirei do texto, né? Algo que já tinha sido escrito, eu não inventei. E depois a nossa segunda frase era, vamos colocar uma letra maiúscula aqui. Quando o gato estava dormindo, um dos ratinhos ouviu o canto dos pássaros. E aí continua até terminar a frase, certo? E novamente a aspa. Pro, mas por que você colocou reticências? Porque depois dos pássaros, aqui ó, o canto do pássaro é o canto do pássaro, não dos pássaros. O canto do pássaro subiu até a gaiola e disse a ele. Então, eu não escrevi, eu coloquei entre parênteses e coloquei reticências, significando que tem mais algo escrito. Aí, a nossa página 51, nós tínhamos que numerar as frases, né? Então, a frase que tivesse lugar escondido, qual das duas frases que está se referindo à palavra canto com lugar escondido? Isso mesmo, quem falou que é a primeira frase acertou. Então, aqui eu ia colocar um. E som produzido por certas aves é a número 2, que é a frase, a segunda frase. O som dos pássaros, né? No caso do pássaro, porque só tinha um pássaro. Aí, continuando, a letrinha B é individual, porque vocês tinham que criar as frases. E a terceira, nós tínhamos que entender o significado de cada palavra. Então, nós tínhamos que pegar ajuda com quem? Com o dicionário. Então, o começo da fábula Assembleia dos Ratos é muito interessante. O que significa essa palavra? Vamos ver? É parte inicial de algo. O começo é a parte que se inicia. O começo da fábula, está iniciando a fábula. E quando ele fala, eu começo a escrever, de começar, de iniciar. Eu inicio a escrever um texto pelo título. É o mesmo significado, é um sinônimo, né? São palavras sinônimas, iniciar e começo. O coro de Natal contou com quase 100 pessoas. O que significa o coro aqui? Coro é um conjunto de cantores, quando a gente faz um monte de pessoas cantar a mesma coisa, é um coro, um coral. E aí ele fala, eu coro quando me apresento em público. Palavra estranha, né? Quando a gente fala. O que é o eu coro? Que significa que ele fica todo rosadinho, envergonhado, quando ele canta em público. Aí lá na página 52, nós vamos ver também o final da produção do texto do Urbano. E aí tinha, releia a fala do ratinho corajoso e assinale o sentido com o qual a palavra jogo foi empregada. Ela foi empregada com o sentido de brincadeira e divertimento ou engano e zombaria? Quem colocou que é a... Peraí, que me está tremendo. A segunda
que é engano e zombaria, acertou, certo? Ele não está falando aqui de jogo de brincadeira. Ele está falando assim, ó, não fiquem de jogo comigo, não fiquem de zombaria comigo, não me enganem, certo? Depois, agora releia a segunda fala. Aqui, ó. Não se preocupe não, qualquer coisa, lhe jogo esta corda. O que a palavrinha jogo nesta frase? O sentido da palavra é o mesmo? Jogo e jogo? Não, né? Na primeira, jogo, ele significa o quê? Isso, engano e zombaria. E jogo, de jogar, né? Atirar alguma coisa. Então, o sentido, o significado é completamente diferente. O sentido da palavra não é o mesmo e o significado é diferente. Aí nós tínhamos que reler as palavrinhas presentes no texto. Jogo e jogo. E aí, colocar o que cada uma significa. A palavra jogo foi pronunciada da mesma maneira nas duas vezes? Não, né? Na primeira fala, a sílaba tem um som mais fechado. Ó, jogo. E na segunda, jogo. Fica mais aberto. Jogo. Jogo. Fica mais fechado. Essa é a diferença. Jogo, mais fechado o som. Jogo, mais aberto. E aí nós tínhamos que ver se é igual ou diferente. A escrita é igual? É igual. E a pronúncia? Jogo e jogo? É diferente, isso mesmo. E o significado? Também é diferente. A Pro escreveu diferente porque aqui no teclado não tem um sinal de diferente, certo? Mas vocês vão colocar o símbolo. Aí a número 5, né? A Rita deu aquela notícia maravilhosa que o vovô ia colher morangos e fazer brigadeiro para servir com colher. E aí? Qual é o significado da primeira palavra sublinhada? Colher. O que significa colher? O que você colocou? Colher é pegar, retirar os vegetais, né, da natureza quando eles estão maduros. Eu vou colher, eu vou pegar, eu vou retirar a fruta do pé, no caso. Ou, no caso, eu vou colher alfaces, eu vou colher cenouras, eu vou pegar, eu vou retirar. E na segunda frase? Colher. O que é colher? É aquilo que tem na cozinha? E como que é o nome? É um utensílio, certo? É um utensílio de cozinha. Aí, na questão número 6, para a gente finalizar, eles conversando, né, todo empolgados, os dois empolgados, muito felizes. Aí a Rita falou: eu gosto muito de brigadeiro de morango. Aí o Urbano vira e fala: eu adoro o gosto dessa sobremesa. Olha, gosto e gosto. A palavra também é a mesma. Porém, o que aconteceu? Vamos descobrir? Quem usou a palavra gosto gosto com o sentido de gostar? Quem foi? Ó, eu gosto muito de brigadeiro com morango, com o sentido de gostar. Quem foi? Foi a Rita. Vamos marcar um X na Rita. E quem utilizou a palavra gosto com sentido de sabor? Olha lá, adoro o gosto dessa sobremesa. Quando a gente come alguma coisa, aquele gostinho, principalmente de doce, fica na boca. O gosto. Quem utilizou com sentido de sabor foi o nosso amigo Urbano, certo? Continuando. E a
essas palavras têm pronúncias iguais ou diferentes? Tem pronúncia diferente. Eu gosto e o gosto. Gosto e gosto. O sentido, a pronúncia na hora de falar também é diferente, certo? E assim a gente encerra a nossa correção de português e logo em seguida tem mais coisa para a gente estudar e fazer. Até daqui a pouco.